porque a volta às aulas é realidade. Hoje, muitas escolas estão recebendo praticamente todos os alunos. Aqui em São Paulo, a volta às aulas presenciais está liberada para 100% dos alunos, desde que sigam todos os protocolos de segurança, como o distanciamento de 1 metro entre as cadeiras. Essa é uma questão que, inclusive, preocupa hoje no jornal Folha de São Paulo, na coluna de Mônica Bergamo. Ela traz números também relacionados à morte, tanto de professores e educadores e funcionários da saúde, como também de alunos. Um estudo do Instituto Polis revelou que houve um aumento de 130% nas mortes por Covid entre os profissionais de educação entre 18 e 60 anos na cidade de São Paulo. E esse assunto para o nosso colunista de saúde. Olá, doutor Vecina, bom dia, boa semana. Bom dia, bom dia e boa semana para você também, para os nossos espectadores aí, Fabiola. Vamos falar de volta às aulas, né? Fiquei um pouco impressionada com esses números. Quando a gente olha desde o início da pandemia, foram 756 mortes de profissionais de educação na capital paulista desde o início da pandemia, sendo que 429, 57% dessas mortes ocorreram nos primeiros 6 meses deste ano, aqui de 2021. Doutor Vecina, essa volta às aulas preocupa? Claro que preocupa. Vai ser expor uma quantidade de profissionais, os profissionais da educação, mais de perto a possibilidade deles se infectarem com esse vírus, né? Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter. Agora, assim como ocorre com os profissionais de educação, ocorre com outros profissionais que estão trabalhando em setores essenciais, né? Então, fornecimento de alimentos, de medicamentos, transporte coletivo, a própria área da saúde, são áreas que continuam tendo que funcionar. Da mesma maneira, a escola tem que funcionar também, e isso significará um risco maior que deve ser reduzido com as medidas adequadas que têm que ser tomadas. Mas o que nós não podemos é passar mais um ano sem que os nossos filhos tenham acesso à educação. A educação não como um instrumento de se assenhorar de conhecimento, a educação como instrumento de construção de homens e mulheres para um mundo melhor. A sala de aula é um espaço de socialização. Nós temos que garantir esse espaço para as crianças. Então, infelizmente, nós temos sim que retomar. Como se isto fosse uma exceção, se o Brasil estivesse sozinho nessa posição, eu falei assim, olha, vamos lá. Agora, o mundo inteiro, particularmente o mundo civilizado, já retomou as atividades docentes. Na Europa, as atividades docentes ficaram muito pouco tempo fechadas, e só nos picos da pandemia que ficaram fechadas. É óbvio, a mesma coisa deve acontecer aqui. Se nós tivermos um rebate, um crescimento do número de casos, vamos ter que fechar as escolas. Mas fecha e abre, não fecha e fecha. Fecha e abre, né? Então vamos ter que pensar nisso, porque as crianças precisam estar na escola. Doutor Vecina, o que a gente sabe já? Porque, claro, essa pandemia é um ensinamento todos os dias e os profissionais vão aprendendo. Em relação à contaminação e morte de crianças, né, que ainda não foram vacinadas, tem, nesse próprio estudo do Instituto Polis, diz que o número de crianças mortas pela pandemia ficou em 34 óbitos a cada 1 milhão de habitantes, entre 0 e 18 anos. Aí, só para fazer uma comparação, na Inglaterra, por exemplo, foram 2 mortes para cada 1 milhão de crianças. E, quer dizer, uma diferença muito grande. Aqui no Brasil, um número maior de crianças que morrem. Queria que... Qual é o perigo, por exemplo, né? Qual é o alerta para os pais? Eu acho que os dados do Polis deveriam ter aberto um pouco mais, né? Quantas destas 34 crianças morreram e estavam tendo atividades na escola?
Qual é a classe econômica dessas crianças? Eu aposto que grande parte dessas 34 crianças por milhão de habitantes eram das classes econômicas menos favorecidas. Veja, na periferia de uma cidade como esta, muitas famílias vivem em espaços muito pequenos. Então, quem é que está morrendo mais nessa pandemia? Os pobres e os negros. Por quê? Porque tem uma vida pior e tem uma desigualdade estrutural muito maior. Então, grande parte dessas pessoas que moram em subhabitações estão na periferia. Qual é a chance de uma criança que mora numa casa que tem vários cômodos pegar a doença de um pai que se infectou? Qual é a chance de uma criança que mora numa subhabitação de um cômodo na periferia pegar a doença de um pai que se infectou no transporte coletivo, indo buscar comida para casa? Então, eu acho que a grande diferença entre o que acontece no Brasil e o que acontece na Inglaterra não é a virulência. A grande diferença é a brutal desigualdade social a que nós impomos a nossa parte importantíssima. 60% da população brasileira está diretamente exposta à desigualdade, ao desemprego, à falta de comida, à necessidade de usar esse transporte coletivo vagabundo que a gente tem.